Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área, pênalti. Galera, estamos de volta para falar dessa vitória do Vasco, vitória importante, Vasco 2, São Paulo 1, jogo dificílimo em São Januário. O Vasco aí nesse momento ocupa a segunda posição do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, apenas atrás aí do Atlético Mineiro, que está com 100% de aproveitamento. E o Vasco aí fez uma partida não tão boa como todos estávamos esperando, mas fez uma partida da determinação, da força. Os nossos jogadores estão de parabéns, lutaram o tempo todo. O time do São Paulo é um time superior ao do Vasco, é inegável isso. Tem jogadores renomados, Daniel Alves, Juan Fran, o próprio Reinaldo que fez o gol no final ali, é um bom lateral, o Tietê é um bom cabeça de área, o Pablo é um bom atacante. O time com bastante jogadores aí de nome, jogadores com categoria, e o Vasco mais uma vez se superou. Os jogadores se entregaram totalmente em campo. Houve aí uma melhora individual de alguns atletas que na partida passada foram bem, e nessa partida alguns que foram bem na outra oscilaram. Então é normal o time do Vasco ter um elenco mediano. Ainda falta aí as estreias de alguns jogadores aí no time do Vasco para ver se reforça aí o nosso elenco. Mas foi aí um jogo que valeu pelos 3 pontos, valeu pela freguesia. Agora nós temos aí 44 vitórias contra 43 do São Paulo. Então é importante para o Vasco estar vencendo aí. São 2 jogos que o Vasco fez que vai alegrar totalmente a nossa torcida. Eu venho falando que o Vasco vai conseguir superar os seus adversários muito mais na base da vontade e também do condicionamento físico, e vem sendo mostrado aí na prática. Os nossos jogadores terminam o jogo com mais disposição do que o adversário. O primeiro tempo começou o São Paulo tentando impor o seu jogo. O Fernando Diniz gosta que o time do São Paulo fique com a bola, É um time que toca bastante a bola, agride o adversário no ataque, mas finaliza pouco. O Vasco foi ali sendo pressionado. O São Paulo chegou a ter ali 60% de posse de bola contra 40% do Vasco. E o Vasco foi ali tentando segurar as ações do São Paulo. Eles tiveram apenas uma boa chance com o Daniel Alves, que o Thales Magno veio na recuperação ali, no auxílio ao Henrique, e conseguiu salvar, chegou a tempo, e foi só. O Vasco aos 10 minutos já estava ali igualando as condições. O São Paulo tinha 5 finalizações contra apenas uma do Vasco, mas finalizações que passaram longe do campo. Ali o Vasco foi se tranquilizando. O Benítez, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo. Benítez, eu te amo. Cara, tá aprovada a tua contratação. O jogador se entregou o tempo todo. O jogador é estilo argentino mesmo, tem sangue na veia. Tentou criar ali as jogadas, combateu, deu carrinho, marcou em cima. Perfeito aí o Benítez. Na minha opinião ali o meio campo do Vasco estava um pouco perdido. O Andrei e o Bastos hoje não saíram-se muito bem, mas não comprometeram também. E o Vasco foi tomando conta da partida. Chegou ali aos 30 minutos, já estava 50% de posse de bola para cada time. E as finalizações, o Vasco já tinha igualado, ficou 5 contra 5 do São Paulo. Aos 25 minutos, o Benítez, como eu falei, deu um cruzamento perfeito na cabeça do Thales Magno, que desviou. O Volpi fez uma defesa no contrapé maravilhosa, merecia ali até uma placa pelaquela defesa ali do Volpi, importantíssimo. O Vasco já merecia estar ali com a vitória ali. O São Paulo estava já com 3 cartões amarelos, o time já estava se perdendo ali no nervosismo. O Andrei, infelizmente, tinha voltado a ser o Andrei, aquele jogador lento, aquele jogador desinteressado. Para mim, na minha opinião, foi a pior partida do Andrei no ano. O jogador nessa partida não se saiu muito bem. O Peck, infelizmente, também pela ponta direita estava meio perdido, não estava dando a ajuda necessária para o Caio Tenório.
Na minha opinião, ali no primeiro tempo, o Vasco, os melhores do Vasco foram o Benítez, o Castan e o Graça. E os piores ali, o Peck e o Andrei também oscilou bastante. O Tenório fez uma partida no primeiro tempo principalmente justa. Os dois zagueiros e o Henrique também foram bem seguros. Já falei aí do Felipe Bastos e do Andrei, foram abaixo da média. Aí o Benítez se destacou e o Germancano mais uma vez isolado lá na frente, tentando, correndo de todas as formas, mas a bola não chegava. Thales Magno, na minha opinião, foi a melhor partida dele aí no time do Vasco esse ano. Partiu para cima do time do São Paulo, sofreu muitas faltas, mas estava já ganhando as jogadas ali do lateral Juan Fran do São Paulo. Veio o segundo tempo, o jogo parecia a reprise do primeiro tempo, São Paulo em cima, marcando bastante. O Vasco tinha voltado com o Bruno Gomes. Na minha opinião, o Bruno Gomes tem que ser titular do Vasco. Foi um dos melhores do time aí no segundo tempo. Peca bastante na virilidade, né, cara? Ele não mede a força, ele já chegou ali, entrou com 1 minuto de jogo, ele já tinha tomado o cartão amarelo, mas depois se acalmou e tomou conta ali do setor. Marca muito bem, tem um bom passe, merece ser titular, com certeza merece ser titular. Na minha opinião, o Felipe Bastos vem aí jogando bem, coisa e tal, fez 2 gols, mas eu acho que entre o Andrei e o Felipe Bastos, eu ficaria com o Andrei para jogar do lado ali do Bruno Gomes e o Benítez. Aos 16 minutos, né, o Vasco segurou aquela pressão inicial do São Paulo, que tentava pressionar o Vasco na saída de bola, o Vasco com dificuldades para estar saindo. Aos 16 minutos, o Germancano, mais uma vez, mostrou ali o faro de gol, uma jogada perdida do ataque do Vasco. Não lembro muito bem, não sei se foi o Andrei ou o Benítez que botou a bola para a área. O Reinaldo deu-lhe um chutão de qualquer jeito, jogando a bola para escanteio. O Benítez cobrou, a bola sobrou ali no bate-rebate para o Germancano, que de primeira fez 1-0 para o Vasco. Aí deu uma tranquilidade maior na equipe. A equipe soube explorar ali o nervosismo do São Paulo. O São Paulo começou a querer bater no time do Vasco, que de qualquer jeito partir para o ataque. E aos 30 minutos, o Andrei, que vinha muito mal no jogo, os passes do Andrei eram com uma força desproporcional. Os jogadores do Vasco não conseguiam dominar a bola com facilidade, a bola sempre batia e saía. Uns passes arriscados que o Andrei estava dando, saiu ali no contra-ataque, puxou o contra-ataque pela direita e tocou a bola muito bem, inteligente, né, cara? Levou a bola como se fosse para a linha de fundo. Quando o zagueiro saiu na sua marcação, ele jogou a bola para o meio da área. O Germancano vinha acompanhando muito bem, dominou, bateu cruzado no canto, fez 2-0. Aí o Vasco tomou conta do jogo. O São Paulo ficou doido, começou a partir de todas as formas para o ataque. O Fernando Diniz começou a fazer modificações para tentar empatar o jogo, correr atrás do prejuízo, e aí faltou um jogador de velocidade para o Vasco para puxar os contra-ataques. Infelizmente, o único jogador aí com essas características no time é o Vinícius, né, que está machucado. Infelizmente faltou esse jogador. Aos 32 minutos ali, o Bastos saiu para a entrada do Borges na lateral esquerda. Eu esperava que o Ramon fizesse com que o Carlinhos fizesse a sua estreia ali, mas mais uma vez o Carlinhos não entrou, não sei, de repente ainda está um pouco fora de forma, a gente não sabe o dia a dia, né? Mas o Ramon preferiu entrar com o Neto Borges na lateral esquerda, jogador alto, né? Um lateral esquerdo ali que marcou bem, fez uma boa estreia, não comprometeu, não sentiu aí a pressão. Deu um passe ali que ia pegar o Thales Magno ali no 1 contra 1 com o Juan Fran, mas o lateral conseguiu tirar. E aos 37 minutos ele fez mais as duas substituições, tirou ali o Benítez, que já estava cansado, o jogador se entregou de todas as formas. Porra, aí o Benítez tá de parabéns, na minha opinião merece aí ser o melhor em campo. Entrou o Paredes, que tentou puxar os contra-ataques, mas a gente vê que não é esse jogador de velocidade.
deu umas duas arrancadas ali pela ponta direita, tentou ajudar ali o Tenório, no caso o Miranda, né, que entrou junto com o Benítez no lugar do Tenório. Miranda também, que entrou muito bem ali na lateral direita, improvisado ali, né, fez ali até uma boa triangulação ali com o Andrei. Mas aí o Vasco foi controlando as ações, já que não tinha esse jogador para partir no contra-ataque. Foi quando que o São Paulo, em um contra-ataque, né, a bola veio pela esquerda de ataque do São Paulo, direita da defesa do Vasco, um cruzamento que poderia chegar ali no Pablo, né, que estava chegando na entrada da área. O Andrei deslocou ali a bola com o ombro, o braço ali, né, ficou meio em definição. O problema é que o Andrei abriu demais ali o espaço do seu corpo e o juiz consultou o VAR e deu o pênalti. Pênalti que o Reinaldo mais uma vez bateu muito mal, só que o Fernando Miguel fez aí uma excelente defesa, mas infelizmente ele se adiantou na volta do pênalti. O próprio Reinaldo bateu com categoria dessa vez, bateu muito bem no canto direito do Fernando Miguel, fazendo 2-1. O time do Vasco, como eu falei no início do jogo, do vídeo, não fez aí um excelente jogo. Era esperado até que o Vasco tivesse aí uma atuação parecida com o Sport, né? Mas a gente sabe que o nível do Sport para o São Paulo é muito diferente. São Paulo, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com aí o Fernando Diniz sendo muito cobrado, muito massacrado aí pela torcida, é um time superior ao Vasco, individualmente, lógico, mas o Vasco mais uma vez se superou, os jogadores estão de parabéns e conquistamos aí uma vitória muito importante, uma vitória sobre um adversário que a princípio, antes do começo do campeonato, estava sendo cotado a brigar ali pela Libertadores. Com certeza vai ser um clube que vai estar ali na frente, ali brigando nas primeiras posições ali, mesmo com a saída do Diniz, que parece iminente, né? Mais um mau resultado. Teve a vitória contra o Fortaleza, mas também foi uma vitória suada ali, uma vitória não merecida pelos comentários aí dos amigos youtubers lá de São Paulo. E o Vasco aí, mais uma vez, fez um jogo importante, uma boa vitória, 100% de aproveitamento. Como eu falei, estamos na segunda colocação. É importante para o nosso time, pelo menos nessas 10 primeiras partidas aí, usufruir do bom condicionamento físico e tirar proveito disso e fazer com que o Vasco chegue no final do ano aí, no final do campeonato, no caso, né, no ano que vem, uma boa colocação, com uma boa classificação ali. Quem sabe a gente chegando na Libertadores aí. Não custa nada sonhar, não custa nada, né, como diz aquele samba famoso aqui do Rio de Janeiro. Então é isso aí, é importante. Agora a gente vai para um jogo fora de casa, vamos pegar o Ceará que perdeu hoje, mas também fez aí um jogo duríssimo, mesmo perdendo para o Atlético Mineiro de 2-0, fez um jogo duríssimo aí para o Atlético sofreu para vencer o Ceará. Então vai ser um jogo espinhoso, e que o Vasco possa ir lá e quem sabe aí trazer esses 3 pontos, aí seria maravilhoso. Como eu falei, o Benítez, na minha opinião, tem que ser aí considerado o melhor em campo, apesar do Cano ter feito 2 gols, mas o Benítez no jogo passado já foi um pouco atrapalhado, né, pelo Felipe Bastos, que tinha também feito os 2 gols da partida. Na minha opinião, o Benítez também merecia ter sido o craque na partida passada. Então são 2 jogos seguidos de boas apresentações. Eu vou ter que dar essa moral para o Benítez e considerar aí o melhor em campo. O Germancano está aí em segundo plano, né? Pelos 2 gols, mostrou aí que é um artilheiro. A bola, quando chega, ele faz o gol mesmo. Tem que chegar, e as que chegam ele conclui com categoria. Outro jogador também importantíssimo, teve uma atuação magistral, foi o Leandro Castan, seguro dentro na zaga, tirou tudo que podia, fez uma excelente partida.
um achado do Vasco. O Leandro Castan, nosso capitão, merece todo o respeito aí da torcida vascaína. Foi o que eu vi, é uma vitória importante. Deixa aí nos comentários aí o que você acharam da partida, se o resultado foi bom, 2-1, se o Vasco merecia a melhor sorte, quem foi o melhor jogador em campo e quem foi aí o pior jogador em campo. Hoje ficou difícil de escolher um pior jogador em campo, já que os jogadores se superaram bastante, mas se eu tivesse que escolher aí, aliás, eu tenho que escolher, né, o pior jogador em campo, eu vou botar aí no Andrei. Na minha opinião, o Andrei foi muito abaixo da crítica, ele que vinha sendo aí o jogador mais regular do Vasco, um jogador aí que vinha agradando bastante a torcida. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaínas.